Boa noite, amigos do Canelada. Sai a primeira vitória do Ancelotti como técnico da seleção brasileira, hein? No dia do aniversário do Ancelotti, 66 anos, com direito a mosaico em homenagem ao aniversário do treinador, o Ancelotti vence seu primeiro jogo pela seleção brasileira. E aí vão dizer, pilhado, e agora? O que você vai falar da seleção brasileira? Vamos lá, um jogo objetivo, um jogo onde o Brasil, mais uma vez, e aí tem que começar a ser falado, não foi ameaçado. O Brasil não foi ameaçado em momento nenhum. O Brasil criou mais do que o jogo contra o Equador, ou seja, já tem que haver elogios, na minha opinião, mas nada também para a gente dizer que foi uma partida maravilhosa da seleção brasileira. Nossa, que maravilha, tô encantado. Agora, hoje deu para torcer pela seleção brasileira. Hoje deu para você não ficar com sono vendo o jogo da seleção brasileira, porque criou algumas chances, jogadores de destaque chamaram a responsabilidade, tá? O Matheus Cunha, na minha opinião, aproveitou muito bem a chance que ele teve e foi um Brasil que criou mais jogadas do que o normal. Se eu achei maravilhoso, não achei maravilhoso o jogo da seleção brasileira. Agora, a gente tem que citar aqui, porque quando tem que criticar, a gente critica. Aqui não tem rabinho preso com ninguém, aqui não tem babação de ovo de ninguém. Só que, segundo jogo do Ancelotti pela seleção brasileira, jogando contra dois times que estão no topo da tabela, Equador e Paraguai, que o Brasil não é ameaçado e que o Brasil não sofre gols. Quando se falou, nossa, o Brasil não foi ameaçado pelo Equador, o Brasil, o 0-0 foi um bom resultado, eu fiquei bravo e fiquei mesmo. Para mim, 0-0 contra o Equador nunca vai ser bom resultado. Para mim, uma atuação ridícula em um jogo ridículo como que foi aquele do Equador não tem que ser elogiado. Mas hoje, mais uma vez, o Brasil não foi ameaçado. O Brasil não sofreu gol. São 2 jogos com o Ancelotti, nenhum gol sofrido da seleção brasileira. E hoje criou. Hoje jogou futebol. Foi o futebol que eu espero da seleção do Ancelotti? Não. Longe disso. Mas para um segundo jogo, contra 2 times que estão bem posicionados na tabela, inclusive que estavam na frente do Brasil até o jogo de hoje, né? Equador e Paraguai. Então, eu acho que hoje cabem elogios. Hoje a gente percebe que a seleção brasileira pode crescer com o Ancelotti e que pelo menos mais confiante ela é com o Ancelotti. E aí a gente tem que lembrar da tragédia que foi a seleção brasileira com Dorival Júnior, da tragédia que foi a seleção brasileira com Fernando Diniz até mais. Jogos fáceis que a seleção brasileira do Fernando Diniz não conseguia vencer, perdeu os jogos para adversários sem dimensão nenhuma, e também da seleção brasileira com Ramon Menezes. Então, desde a era Tite, né, quando se encerrou a era Tite depois da Copa do Mundo de 2022, que o Brasil não tinha confiança, que o Brasil não tinha futebol, que o Brasil era sempre ameaçado defensivamente falando, e agora podemos sim falar de um ponto positivo nesses 2 jogos. Não sofreu gol em nenhum dos 2. Não foi ameaçado em nenhum dos 2. E se no jogo contra o Equador eu fiquei brabo, que a seleção brasileira não criava nada, e não criava mesmo, não criou nada, para mim foi um jogo insuportável. Hoje foi um jogo que a seleção brasileira teve chances de gol. E é um jogo, né, Bruno Prado, que eu já vou chamar o Bruninho, que estava comentando o jogo aqui na Jovem Pan, também está com a gente. Raí Monteiro, direto lá de Itaquera, que vai entrar, Rodrigo Viga, Mauro Betting. E, Bruninho, você estava comentando o jogo de hoje, né? E o que eu vejo no jogo de hoje? Primeiro, o Matheus Cunha, que aproveitou bem a oportunidade, na minha opinião. Jogando tanto mais enfiado na frente, mas também buscando o jogo quando precisou buscar atrás. Aproveitou uma boa jogada dele pro gol do Vinícius Júnior. E outra, Bruno, o Vinícius Júnior podendo ganhar uma confiança, fazendo gol,
com um treinador que comandou o Vinícius Júnior no Real Madrid. A gente viu que ele foi até comemorar com o Ancelotti, né? O Ancelotti deu um abraço, deu um beijo no Vinícius Júnior. Por quê? Porque a gente vai precisar desses caras de ataque, né? Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha. Era uma seleção até hoje, não que hoje foi maravilhoso, mas que, não dava esperança de nada em campeonato nenhum, porque era muito ruim. E hoje, uma seleção brasileira, mais uma vez, não ameaçada, vencendo. Ou seja, Ancelotti sem perder contra 2 adversários no topo da tabela, né, Bruninho? É verdade. Boa noite, você pilhada, a todos aqui. Acho que a data FIFA primeira com o Ancelotti, ela termina de uma maneira boa. Na pontuação, acho que era o planejado ali, 1 ponto fora e uma vitória em casa. E no futebol hoje foi um jogo diferente do outro, hoje um jogo dentro de casa, numa outra circunstância. O Paraguai veio para se defender e o Brasil conseguiu criar oportunidades, arrumar espaços, mesmo dentro de uma defesa fechada de um time que tecnicamente é longe de ser uma grande equipe do Paraguai, mas não perdia 9 jogos, vive um bom momento na eliminatória. O Paraguai está praticamente classificado para a Copa também. Mas eu gostei da seleção, acho que fez um bom jogo. O Ancelotti, a gente começa a ver um pouquinho do que ele quer para o time e achei bem interessante como ele armou o ataque da seleção. Hoje ele começou com um atacante a mais, tirou o Gerson, começou com o Martinelli e o único mais fixo no ataque foi o Martinelli. O Martinelli jogou bem aberto na esquerda e fez um bom jogo ali. Ele tinha a função de alargar o campo, de ser o jogador do drible, do mano a mano, e ele fez um jogo bom, jogando bem aberto pelo lado esquerdo. E do outro lado, quem jogou bem aberto foi o lateral, foi o Wanderson. Quando o time atacava, dava para dizer que era o Wanderson de um lado e o Martinelli do outro. Os caras que davam largura ali, que abriam o campo. E os outros circulando. O Rafinha até tinha um posicionamento mais na direita, mas ele não era o ponta-direita. Quem era o ponta-direita quando atacava era o Wanderson. Rafinha circulando por dentro com o Matheus Cunha e com o Vinícius. O Vinícius já no Real Madrid com o Ancelotti, há algumas temporadas, ele deixou de ser aquele ponta-esquerda bem aberto, função que hoje foi do Martinelli. Ele é um atacante. Principalmente depois que o Benzema saiu, o Ancelotti passou a usar o Vinícius como um atacante, formando dupla no primeiro ano sem o Benzema com o Rodrigo e o Bellingham vindo de trás, às vezes o Bellingham entrando na área, até mais como centroavante do que o próprio Vinícius ou o Rodrigo. Nessa segunda temporada mudou um pouquinho com a chegada do Mbappé, mas muitas vezes o Vinícius fazendo dupla com o Mbappé. Mbappé mais para a direita, o Vinícius mais para a esquerda. Então, há um bom tempo no Real Madrid ele já não era um ponta. E se o Ancelotti quer ter um cara que alarga o campo, não vai ser o Vinícius, vai ser o Martinelli, por exemplo. E o Vinícius vai ter essa liberdade de jogar por dentro. E acho que foi bom pro Vinícius ter como companheiro de ataque um cara que não é um 9 fixo. Matheus Cunha é um jogador que circula mesmo. Até no Wolverhampton, ele joga junto com um 9, ele joga atrás de um centroavante. Agora vai jogar no Manchester United na próxima temporada. E o Matheus também não é um pivô, não é um cara de área. É um cara que circula e que tem muita qualidade. É um jogador técnico. Então eu gostei. Acho que a ideia de ter um atacante de um lado, um lateral apoiando do outro e ter 3 jogadores circulando ali por dentro foi boa. Acho que para criar, para tentar confundir a defesa do adversário, acho que é uma boa ideia para começar a partir daí uma formação de time, uma ideia de time. Foi positivo. Até o Brasil, para mim, merecia um golzinho mais. Acho que um 2-0 seria mais justo pelo que foi o jogo. Não foi jogo só para 1-0, não. Que aí, quem não viu o jogo pode ter a impressão, foi um jogo ali difícil, que o Brasil quase não criou e arrumou um gol. Não foi isso, não. O Brasil foi melhor o tempo inteiro. Poderia ter feito mais gols. Esse foi um problema, né? Tinha que ter feito mais gols, já que ficou um jogo aberto até o final, porque bastava uma bola do Paraguai. Mas o Brasil jogou para fazer mais gols. Foi uma boa partida da seleção. Concordo com o Bruno quando ele fala que o Brasil merecia mais hoje. Por quê? Porque o Paraguai não fez nada no jogo. O Paraguai não fez absolutamente nada. O Paraguai não conseguiu ameaçar a defesa do Brasil, assim como não conseguiu o Equador. E se naquele jogo contra o Equador me incomodou essa situação, Brasil não foi ameaçado, tem que elogiar o empate. Para mim, não. Para mim, um jogo insuportável, como foi o jogo do Brasil contra o Equador, ele nunca merece elogio. Foi um jogo broxa, foi um jogo xoxo, foi um jogo ruim. Foi um jogo que deu vontade de dormir. Agora, no jogo de hoje, não. No jogo de hoje, o Brasil criou. O Bruninho chamou atenção para essa circulação dos atacantes. E realmente,
né, Mauro Betting? Dessa vez, isso que a gente viu hoje, essa circulação dos atacantes do Brasil, já mostra o trabalho do treinador. Já mostra o que muito brasileiro, o treinador brasileiro tem medo de fazer, porque aí vai ficar, eu vou tirar o Vini da posição dele. O Vini vai ficar emburradinho. O Vini não vai gostar dessa decisão. O Vini vai dizer que prefere jogar na posição que ele sempre joga no Real Madrid. Ali, meu amigo, é um treinador que manda. Ali é um treinador que tem costas quentes, tem bagagem e tem culhão para fazer o que ele quiser na seleção brasileira. O Ancelotti sabe a bagunça que estava a seleção brasileira antes dele chegar. A zona, o futebol ruim, sem organização. E aí, Mauro, você já vê um trabalho do treinador. Quando você vê essa circulação ofensiva, eles variando de posição, ninguém numa posição fixa, ali mostra que é um nível diferente de treinador e, para mim, principalmente, um treinador que não vai deixar jogador mandar na seleção brasileira. Não vai deixar jogador ficar emburradinho. Vai jogar fora de posição. Porque isso tem muito no Brasil. A gente já cansou de ver jogador brasileiro choramingando, que estava jogando fora de posição, que prefere jogar na posição de origem. Com o Ancelotti, não. Ele mudou, mesmo sem um camisa 10 ainda, né, de origem, que o Vampeta sente muita falta. E um Brasil que soube criar, Mauro Betting, com essa circulação ofensiva que já dá um pouco da cara do Ancelotti, até porque ele disse, não vai ter uma cara só comigo. Até na pergunta do Viga, que está aqui hoje com a gente, não vai ser só reativo, não vai ser só contra-ataque, não vai ser só ofensivo, e agora a gente vê que o Brasil pode ter variações com um treinador dessa qualidade e com esse histórico, né, Mauro Betting? Não tem a dúvida. Boa noite, Pilhado. Bruno, torcedor da Jovem Pan, torcedor brasileiro. Vamos para a nossa 23ª Copa. Só o Brasil esteve em todas as Copas, é um mérito inegável, né? Vai ter gente que vai falar, ganhou 5, mas perdeu 17. Não é assim que se deve fazer a conta, mas faz parte do jogo. E faz parte do jogo do Ancelotti, um dos maiores treinadores da história. Melhor treinador da história do Real Madrid, o maior vencedor da Champions. Esperamos que agora seja um grande campeão, um hexa pelo Brasil ano que vem nos Estados Unidos. Uma das grandes virtudes dele, além do trato com as pessoas e não só com os próprios atletas, é a versatilidade tática. O Ancelotti hoje é muito melhor treinador do que foi há um tempo atrás e, para o meu gosto, menos italiano no sentido de ser só mais retrancado, mais defensivo, mas com opções e variações táticas, inclusive com essa dinâmica que apresentou bem agora na Neoquímica Arena, na justa vitória do Brasil por 1-0. Só acho que 1-0 está justo também. O Brasil, para mim, não criou tantas oportunidades assim. Pelos meus critérios, foram 5. O Paraguai teve uma chance no segundo tempo, num cabeceio, com uma desatenção que o Júnior Alonso cabeceou com um certo perigo. Mas foi só. O Paraguai não criou e jogou para perder de pouco, ou jogou, por óbvio, para empatar, porque se empatasse a seleção Guarani estaria na próxima Copa do Mundo, vai acabar estando, como o Brasil já está. Gostei do time, gostei da ideia, gostei da ousadia de mexer na equipe, fazer um time mais faceirinho, mais solto como o Matheus Cunha, por dentro, saindo, com o Vini mais enfiado, como ele já fazia, já bem destacou, como sempre, o Bruno Prado, desde a temporada anterior, antes da chegada do Mbappé ao Real Madrid, o Vini já um pouquinho mais por dentro, naquela campanha vitoriosa na temporada anterior do pentadeca campeão europeu Real Madrid. Martinelli aberto pela esquerda bem, como destacou o Bruno Wanderson, aberto pelo lado direito, para o Rafinha circular mais e jogar parte daquilo em que brilhou como o melhor brasileiro na temporada que está terminando agora pelo Barcelona. Enfim, vi alternativas táticas interessantes, o Bruno Guimarães chegando um pouquinho mais, Casemiro protegendo, o Alex Ribeiro muito bem na zaga, Marquinhos também, o goleiro do Brasil, Alisson, não sendo acionado, e o Brasil merecendo a vitória, merecendo a classificação e merecendo palmas o Ancelotti. Mas assim como as críticas não podiam ser exacerbadas na última quinta-feira em Guayaquil, embora eu concorde contigo, Pilhado, não foi um bom jogo, foi um jogo sonolento. Hoje o Brasil foi melhor, com mais intensidade, não foram tantas as oportunidades, até porque o Paraguai historicamente sabe marcar, e a equipe do Alfaro vinha numa sequência muito boa de 5 vitórias e 4 empates nas eliminatórias, ou seja, não é um time qualquer, mas o Brasil mostrou que com o Ancelotti tem outras coisas, e como você também bem destacou, Pilhado, um dos grandes méritos do Ancelotti é essa questão pessoal. Ele rapidamente se entende muito bem, está todo mundo muito encantado com ele, de atletas, que não deu para conversar muito com atletas, mas com gente próxima a eles, com gente da direção, comissão técnica, como o Ancelotti rapidamente se adaptou ao Brasil,
pelo conhecimento que tem do Falcão lá de 80 da Roma, os mais de 40 atletas com que treinou no futebol brasileiro, o próprio Toninho Cerezo, outro cracaço que foi companheiro dele na Roma na primeira metade dos anos 80, enfim, o Ancelotti tem essa capacidade de trabalhar em vários clubes, ser campeão em todos eles e torcer para que ele faça na seleção algo parecido. O ambiente já é muito bom, o Ancelotti inclusive já está se preparando para aprender ainda mais aqui no Brasil, inclusive a língua portuguesa, deverá ter um professor de português para facilitar as entrevistas, o próprio trato com gente, mas é uma das tantas virtudes da pessoa do Ancelotti que é sempre notável. Eu, pelo menos, sempre prefiro a pessoa ao profissional e as coisas não são excludentes. Ele já cativou e encantou muita gente na CBF, em torno da seleção, e isso não vai ser problema. E você destacou outro ponto também muito importante, Pilhado, essa coisa de jogador reclamar, pô, mas no meu clube eu jogo assim, na seleção eu jogo diferente. Velho, não tem como 11 jogadores, quase nunca na história, e não só da seleção brasileira, de 11 jogadores jogarem no clube, na seleção, como eles atuam no clube. É óbvio que é diferente, e tem que ser diferente. Porque não dá para você colocar jogadores diferentes, porque há um entrosamento, há um entendimento, são cabeças diferentes do treinador do clube de seleção, são necessidades diferentes, são valências diferentes, são camisas, torneios completamente distintos, enfim. Não dá para essa coisa. Não, eu jogo no clube assim. Não, velho, você vai ter que se adaptar e, na dúvida, é só lembrar a maior de todas as seleções, o Brasil de 70 do Zagallo. Eu sei que aquela equipe ficou 22 dias se preparando, primeiro com o Saldanha e depois com o Zagallo, mas foi um time que mudou bastante, se adaptou para ser brilhante na Copa do México de 70 e muita gente fazendo posições e funções diferentes. Então você conversando na lábia, como na época fez muito bem o Zagallo e como usualmente faz muito bem o Ancelotti, as coisas vão se acertando. Gostei, legal, bacana, mas é evidente que o Brasil ainda tem muito a evoluir, Pilhado. E uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar atenção, pro Ancelotti é coragem. Porque, e aí pra ele não é coragem, porque o Ancelotti deve estar cagando pra isso. Ele não deve estar pensando, poxa, eu tenho que ter coragem. Não. O Ancelotti foi treinador de Real Madrid, o Ancelotti foi treinador dos principais clubes do mundo, do Milan numa era super vitoriosa. Ancelotti também foi treinador, 5 Champions League no currículo, Champions Leagues no currículo. E aí, um cara desse, ele teve coragem, dois atos dele que já mostram coragem diferente de treinadores brasileiros. Hoje ele já mostrou uma. Trocou Vinícius Júnior de posição, gente. Ele fez um Vinícius Júnior totalmente flutuante hoje, sem ser fixo ali na esquerda. Ele fez uma flutuação. Muito treinador brasileiro, a maioria, por sinal, ia ficar com medinho de ser queimado, de reclamarem do Vinícius Júnior fazer biquinho e não trocar a posição do principal jogador hoje da seleção brasileira. Porque ele, o Rafinha, tudo bem, tá tendo uma temporada mágica, mas se for para falar de uma estrela hoje da seleção, essa estrela é o Vinícius Júnior. É a estrela da seleção brasileira. E o Ancelotti mostrou coragem para tirar da sua posição, para fazer flutuando, e foi bem. Razoavelmente, não foi uma atuação maravilhosa da seleção, mas foi bem. E outra coragem que a gente tem que chamar atenção, que a gente chamou na convocação, e que tem que ser lembrada, foi a de não convocar o Neymar. Porque o Neymar, ele estava voltando já, ele já tinha feito um jogo pelo Santos. Se fosse qualquer treinador brasileiro, como aconteceu com o Dorival Júnior, ia convocar o Neymar, ia dizer que o time estava armado para o Neymar, que tinha que ser armado para o Neymar. O Ancelotti não. Ele acabou de voltar, ele estava machucado, ficou meses fora por causa de lesão. Não vai. E espera ele se recuperar. Conto com o Neymar para a Copa do Mundo, mas já teve 2 atos de coragem que treinadores brasileiros não tiveram por enquanto, Rodrigo Viga. Ele chegou, ele sabe do peso dele, Neymar só vai ser convocado quando merecer. E eu acho que vai ser convocado e que pode ajudar a seleção brasileira, tá? Se ele quiser. E Vinícius Júnior flutuando, trocando atacante de posição, variando posição. Por quê? Porque o Brasil hoje ainda não tem aquele camisa 10 ou aquele camisa 8 de armação. Então ele precisa criar formas desse Brasil criar jogadas ofensivas, Rodrigo Viga.